Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Martech Cursos de Software EAD. E galera, vamos conversar hoje, agora, nesse vídeo aqui, sobre bootloader, beleza? Com relação a Samsung, com relação a Motorola, com relação a Xiaomi, beleza? São os três onde a gente precisa fazer mais intervenções dependendo do serviço que a gente for executar no aparelho, beleza? Em primeiro lugar, vamos iniciar ali com Xiaomi ou Xiaomi, beleza? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, quando a gente pega um arquivo que ele já é todo editado e independe, ou seja, não depende do bootloader estar desbloqueado ou bloqueado, você pode pegar esse arquivo e jogar para dentro do aparelho, o aparelho vai aceitar esse arquivo com tranquilidade, maravilha. Quando o arquivo não é preparado ou não tem esse tipo de possibilidade, justamente pelo tipo de processador que ele utiliza, o que a gente precisa fazer no aparelho? Desbloquear o bootloader, tá? A gente sabe que o desbloqueio de bootloader, todos os fabricantes geram a possibilidade de fazer isso de maneira oficial, levando em consideração que quando você faz isso, você perde a garantia, tá? Isso tudo por conta e risco do usuário que está fazendo. Ou seja, se o proprietário ele quer desbloquear o bootloader, maravilha, risco dele. Queimou o aparelho bugou, não voltou mais nunca. Problema dele. Sempre tem que falar isso para o cliente, justamente para você não ficar com abacaxi. Vai que até hoje comigo nunca aconteceu, mas eu já vi relatos que podem acontecer e que já aconteceram com algumas pessoas que realmente o aparelho bugou. E aí? Você vai ficar com um abacaxi desse, com um pepino desse sozinho? Algo a se pensar. Mas vamos lá. Precisei fazer desbloqueio do bootloader, seja através do próprio site da Xiaomi, utilizando o Mi Flash, seja através do site da Motorola, no caso utilizando o desbloqueio de bootloader através do site oficial, seja no da Samsung. Beleza, mas vamos voltar em Xiaomi. O Xiaomi funciona da seguinte maneira. Se você tiver o acesso e conseguir fazer de maneira mais fácil através do servidor oficial, ótimo, maravilha. Não tem acesso, está dando erro, o servidor dele está bugado, mas você tem a Quimera em casa. Para alguns modelos, principalmente MTK, apenas com um clique você consegue fazer o desbloqueio de bootloader daquele aparelho facilmente, sem dificuldade, sem problema algum. Você vai conseguir fazer o desbloqueio de bootloader nesse aparelho, beleza? Porém, funciona da seguinte maneira. Quando você faz o desbloqueio de bootloader e logo após você joga um arquivo de software dentro do aparelho, em alguns casos ele bloqueia de novo. É como se fosse uma chave, né? Imagina uma chave numa porta, abriu, né? Destrancou, abriu, alguém entrou, o dono voltou lá, encostou a porta e fechou novamente, né? Girou a chave, trancou a porta novamente. Em alguns casos, funciona assim. A gente precisa fazer o desbloqueio de bootloader, jogou o arquivo, deu erro, não rodou, não concluiu, tem que fazer de novo, só regrava. Ah, mas vai tentar regravar agora só dá erro, porque o bootloader bloqueou de novo. O que acontece? Refaça o desbloqueio de bootloader. Beleza? Dica. Motorola. No meu canal, aqui no Martech Curso de Software EAD, tem alguns vídeos explicando como desbloquear bootloader de Motorola e muitos usuários me procuram, né? Seja cliente final, seja dono de assistência, técnicos, colegas, parceiros aí da nossa profissão. Entra em contato e fala, poxa, mas a Motorola não está gerando mais suporte, não gera o código, como que você faz? Em alguns casos a gente consegue, né? Utilizando outros domínios da própria Motorola, seja o .com.br, seja o .net, seja o .com, seja o .ch ou outros domínios da própria Motorola, mundo afora aí com diversos servidores que ela tem, beleza? Alguns têm domínio.com, que é o internacional ali, que é dos Estados Unidos. Não, ele é internacional, ele é global. O dos Estados Unidos é .com.s, beleza? Alguns que eu sempre jogando lá dos Estados Unidos. Não, na maioria das vezes, os fabricantes colocam um domínio dentro do seu próprio país, beleza? Como, por exemplo, Paraguai, vai ser PY lá no final.
e por aí vai, tá, gente? Não vamos entrar nisso aí que é detalhezinho que não vai fazer diferença nenhuma. Mas vocês podem sair utilizando outros domínios e dar certo o desbloqueio do bootloader. Fica a dica. Outra questão é o seguinte: quando a gente faz o desbloqueio do bootloader, além do cliente perder a garantia, e é bom que você frise isso para ele, justamente porque você pode fazer e pode dar algum erro. Por quê? Muitos jovens, a galera tá muito empolgada com o ROM custom, achando que o celular vai ficar top demais, em alguns casos até que fica, até que melhora a câmera, melhora a questão do processamento, mas em outros é uma ROM toda bugada, o cara já tem a ROM, ele já traz ela pronta, ele não sabe como jogar para dentro, ele tem medo, né, porque ele sabe que o próprio fabricante avisa que pode bugar, que perde a garantia. O cara fica com medo de fazer em casa, fazer tudo errado e matar. Beleza? O que acontece? Quando a gente pega e faz esse desbloqueio do bootloader e vai jogar uma ROM custom para dentro desse aparelho, a gente tem que entender que tudo no aparelho vai ficar diferente. Aí vem a questão de sempre alertar o cliente. Olha, desbloqueio o bootloader. Você já usou essa ROM? Não, já vi um amigo que falou que é bom. Você já viu? Você já testou? Eu vou estar fazendo o serviço, vou estar te cobrando. Se você não gostar e quiser colocar a oficial de novo, eu vou te cobrar novamente. Porque eu estou te cobrando para fazer esse serviço. Beleza? Se não gostar, eu não sou culpado. Você mesmo está trazendo a ROM. Isso acontece direto comigo. Alguns já chegam com a ROM no pendrive e não, coloca aí, pá, não sei o quê. Eu fui no fulano, ele não faz, fui no outro, fui em vários aí, a galera não põe, tem medo. O que você põe? Eu falei, põe. Você sabe dos riscos? Sei. Beleza, põe. Caraca, esse trem é muito ruim, cara. O cara sai feliz da vida. Passa algumas horas, ou no dia seguinte ele volta. Pô, isso é ruim, cara. Pô, põe aí de volta pra mim, põe. Fica X. Te cobrei 100 pra fazer tal coisa. Pode fazer 50. Não, moço, mas eu já te paguei. Eu falei, justamente, você me pagou para fazer aquele serviço. Aqui já é outro serviço. Valorize a sua profissão. Não fica fazendo tudo de graça. Ah, não, mas me dá um desconto aí. Beleza, vou fazer 40 conto pra você. Ah, não, me dá 30 aí. Até que eu faço. Não tem problema. Só vou jogar um oficial ali, beleza. Mas o cara já sabe que nem sempre é sucesso, não, né? Nem sempre é só alegria quando o cara quer colocar uma ROM custom, não. Principalmente se ele nunca utilizou no aparelho dele. Beleza? Uma questão é a seguinte, voltando lá no que eu estava falando da Motorola. O desbloqueio de bootloader para Motorola, para alguns modelos da Motorola que não gera mais o suporte, você pode utilizar outros domínios e pode ser gerado. Porém, em alguns modelos realmente você não consegue em nenhum domínio, pelo menos no que eu já testei, mais de 10 domínios, não gera mais o suporte, mostra que não gera esse suporte. Entrei em contato com alguns amigos que trabalham nas autorizadas da Motorola, para ver se eles tinham informação da própria Motorola, o porquê de tirar. Antes era tão fácil o desbloqueio de bootloader, e hoje continua fácil do mesmo jeito, só que alguns modelos geram suporte. Você vai colocar hoje ali um G6, um G7, um G8, G9, vai tranquilo. Coloca o Moto G1 para você ver que luta que é. Você tem que procurar um monte de domínio para talvez dar certo. A resposta da Motorola. Isso não que um amigo me passou. Ele já tinha me passado, mas eu fui e liguei realmente na Motorola e busquei informações. Para alguns modelos, a Motorola não gera mais o suporte. E, infelizmente, não tem o que fazer. Porque se ela não gerar o código, nenhuma máquina gera o código do desbloqueio. O que as máquinas fazem, o que as ferramentas fazem, seja a box física ou virtual, a dongle física ou virtual, elas apenas jogam esse arquivo para dentro do aparelho. Que é muito semelhante ao que nós fazemos quando a gente pega e faz um TWRP no aparelho. O cliente não sabe jogar uma custom ROM dentro do aparelho, ele traz para a gente joga lá para dentro. Beleza? É a mesma coisa. A Motorola gerou o código, a gente pegava e jogava para dentro do aparelho através das ferramentas. Se ela não gera mais o código, como que eu vou fazer? Não tem como, não tem o que fazer, infelizmente. Beleza? Com relação ao desbloqueio do bootloader, o que eu preciso fazer para o desbloqueio de bootloader ter sucesso? Sempre com relação ao desbloqueio do bootloader, para alguns modelos, vamos pegar aqui Motorola como exemplo, Samsung como exemplo, você precisa ativar o desbloqueio por OEM. OEM. Você precisa ativar, deu uma de cebolinha aqui, precisa. Galera, você precisa ativar o desbloqueio por OEM. Se você não ativar o desbloqueio por OEM, gerou o código no site da Samsung, o MT fez a leitura, ou qualquer outra ferramenta fez a leitura, você não consegue jogar o
o código que vai fazer o desbloqueio do bootloader para dentro do aparelho, porque o desbloqueio por OEM não está ativo. Ou seja, se ele não está com o desbloqueio por OEM ativo, é impossível esse código entrar para dentro do aparelho. Se é impossível, é por causa de uma trava. Você precisa destravar, que é o quê? Abrindo a porta para o desbloqueio de OEM. Feito isso, o aparelho desbloqueia facilmente, não tem dificuldade alguma. Beleza? Então isso aí é muito interessante vocês prestarem atenção para vocês não terem esse tipo de problema. Beleza? O desbloqueio para o bootloader é necessário para alguns serviços que você vai fazer. Para outros, não. No caso, para Samsung, quando você precisa instalar um root, né, no aparelho, você ativa a depuração, porque precisa fazer alguns procedimentos, você ativa o desbloqueio por OEM, faz ali a instalação do Magisk ou do Super Supra, os aparelhos mais antigos, o aparelho ficou roteado e também está com o bootloader desbloqueado. Beleza? Não é só o root, é a junção. Feito isso, galera, passar dessas informações, a ideia é você informar o cliente, o risco, é você entender como que funciona o processo. Por isso que para alguns aparelhos que o arquivo é totalmente editado, ele passa com o bootloader bloqueado ou desbloqueado. Em outros casos, não. Em outros casos, vem bem específico. Necessário desbloqueio de bootloader. Aí você precisa fazer. Beleza? Ah, e outras pessoas me procuraram também para a gente encerrar. Poxa, professor, o aparelho está morto, Motorola, bugadão, está em fast mode lá, fast boot, e o aparelho não joga ROM, a ROM começa e para, o boot está corrompido, e aí, professor? Cara, corre pro JTAG MMC. Ah, Marcos, que é o ISP, né? Ah, Marcos, mas eu quero, se eu desbloquear o bootloader, ele vai ler, ele vai aceitar o arquivo, a possibilidade é maior, não é? É. Então, professor, eu quero desbloquear o bootloader. Como? Que você vai ativar o desbloqueio por OEM. Se o aparelho está morto. Não tem como. O problema não é porque não gerou código, porque a UMT gera o código. Você envia esse código para o site da Motorola. A Motorola também envia o retorno com o código de desbloqueio. Mas como que você joga para dentro dele sendo que o desbloqueio por OEM está desativado? Ele precisa estar ativo. Se o desbloqueio por OEM estiver ativo e o aparelho estiver morto, gera tudo isso, ele conclui o desbloqueio do bootloader, sem problema algum. Se o bootloader, ou se o desbloqueio por OEM estiver desabilitado, ele não vai desbloquear, não vai adiantar nada. Ou seja, em alguns casos, para a gente é ótimo quando o bootloader está desbloqueado, porque facilita e muito o nosso serviço e gera possibilidades muito maiores de reparo para os aparelhos que dão brick ali, um hard brick ali depois de algum tempo. Beleza, galera? Próximo vídeo, presta muita atenção, tem muita coisa nova em todos os novos vídeos da Martech. A gente produziu aí, dentro do nosso cronograma aqui, mais de 80 vídeos novos falando sobre vários assuntos. Não deixe de assistir. Eles estão todos misturados, beleza? Porque senão todo mundo só ia querer assistir os novos, depois precisa de informação antiga, não assiste, aí é difícil. Conhecimento é poder. Tenha poder para poder ajudar mais pessoas. Beleza? Forte abraço, que Deus abençoe. Valeu!